Evangelho segundo Mateus, capítulo 25. Nós vamos ler do versículo 1 até o versículo de número 13. Evangelho de Mateus, capítulo 25, versículos 1 a 13. A palavra de Deus diz assim: o reino dos céus será, pois, semelhante a 10 virgens, que pegaram suas candeias e saíram para encontrar-se com o noivo. 5 delas eram insensatas e 5 eram prudentes. As insensatas pegaram suas candeias, mas não levaram óleo. As prudentes, porém, levaram óleo em vasilhas, junto com as suas candeias. O noivo demorou a chegar, e todas ficaram com sono e adormeceram. À meia-noite, ouviu-se um grito: o noivo se aproxima, saiam para encontrá-lo. Então todas as virgens acordaram e prepararam suas candeias. As insensatas disseram às prudentes: dê-nos um pouco do seu óleo, pois as nossas candeias estão se apagando. Elas responderam: não, pois pode ser que não haja o suficiente para nós e para vocês. Vão comprar óleo para vocês. E saindo elas para comprar o óleo, chegou o noivo. As virgens que estavam preparadas entraram com ele para o banquete nupcial, e a porta foi fechada. Mais tarde vieram também as outras e disseram: Senhor, Senhor, abra a porta para nós. Mas ele respondeu: a verdade é que não as conheço. Portanto, vigiem, porque vocês não sabem o dia e nem a hora. Feche seus olhos, curve a sua cabeça por um momento. Vamos orar. Senhor Deus, nós estamos diante do Senhor, e esse texto não é só um texto que ficou perdido na história e que nós lemos ele de maneira teórica, não, Senhor. Eu peço que o Senhor acenda a chama de corações nessa noite. Eu peço que o Senhor devolva o óleo que muitos estão esquecendo. Eu peço que o Senhor nos chacoalhe, Pai, ao entendimento de que ainda existe uma noiva que guarda óleo no lugar secreto. E que é isso que o Senhor está à procura, Pai. O Senhor não quer a nossa performance. O Senhor não quer um pregador que fala com palavras bonitas. O Senhor não quer o culto cheio. O Senhor quer virgens com óleo guardado. Por isso, Senhor, nos acorda para essa realidade. Isso só o Espírito Santo pode fazer. Por isso nos colocamos no lugar de dependência, e daremos total crédito, fé e atenção à Tua palavra. Essa é a nossa oração, em nome de Jesus. Amém, amém e amém. O título do sermão é A Chama que Revela a Noiva. Nós estamos numa série de mensagens que o título é Refinados, e nessa parábola isso se encaixa de uma maneira perfeita. A palavra de Deus em Zacarias capítulo 13 diz que Deus refinaria o seu povo como o refinador coloca o ouro e o metal para serem forjados. E nesse momento que o metal é colocado, todas as impurezas e tudo tem que ir embora. E o refinador sabe que o metal está pronto, está refinado, quando esse metal ele consegue refletir o reflexo do refinador. Irmãos, o intuito dessa série de mensagens é para que o reflexo de Cristo, a imagem de Cristo, seja formada dentro de mim e de você. Isso significa, irmão, que ter a imagem de Cristo dentro do seu peito não é fácil não, não é legal não. Você tem que ser jogado no fogo, e o fogo arde, o fogo dói. Irmãos, nessa parábola, Jesus está comparando o reino dos céus com uma festa de casamento. Se voltarmos para o passado, para um matrimônio de um judeu, naqueles tempos, ele era composto de 3 etapas. E aqui, nós provavelmente estamos na terceira. Na primeira etapa, havia um compromisso entre o noivo e a noiva, e era feito um contrato. Na
segunda etapa acontecia o noivado, que era uma cerimônia realizada na casa dos pais da noiva. Haviam ali promessas mútuas, uma espécie de votos que eram feitos diante de testemunhas. E a terceira e última fase era quando a noiva ia para longe do noivo, e o noivo ia até a casa da noiva, e havia ali na casa da noiva uma comitiva de várias pessoas que eram amigos do noivo e da noiva, que estavam esperando o noivo chegar para buscar a noiva. E é aqui que nós estamos, na etapa final de um casamento judaico. E no contexto desse texto, Jesus havia dito em Mateus 24 sobre os sinais do fim dos tempos. Ele havia dito sobre guerras, fomes, epidemias, mas ele termina dizendo que nós não sabemos o dia nem a hora. E agora ele dá uma ênfase ao nosso preparo. E é nessa cena de que Jesus está chegando na casa da noiva, e existem ali virgens que eram amigas do noivo Jesus e da noiva, que estavam ali esperando que nós estamos situados. E o texto, ele é muito rico na sua parábola, porque nesse texto tem algo que é incomum para uma festa judaica. Essa cerimônia, essa recepção, essa comitiva, ela estava acontecendo de noite. Um judeu, ele não fazia essa comemoração, essa terceira etapa do casamento à noite. Quem faziam isso, geralmente, eram os romanos ou gregos, que eram tementes ao judaísmo, tementes a Deus. O que a parábola está deixando a entender um pouco, é que esse texto não foi feito para Israel, não foi feito para os judeus daquele tempo, foram feitos para nós, gentios, a igreja de Deus. Nós estamos nesse texto. Esse texto fala de mim e de você. E essa parábola ela é um pouco complicada de entender, sabe por quê? Permita-me mostrar algo curioso para você. Nesse texto, eu e você representamos dois personagens ao mesmo tempo. Nós somos, como igreja, simultaneamente a noiva e as virgens. Por mais que a noiva não apareça no texto, o que acontece é basicamente o seguinte: essas amigas, essa receptiva de virgens, elas estavam esperando Jesus, mas havia um processo até que essas amigas se tornassem noiva. No final do texto fica implícito que as amigas que tinham óleo, estavam com a candeia acesa, elas na verdade eram a noiva do Senhor, e não meramente amigas. E as que não tinham óleo, não tinham azeite, elas não eram noiva de Cristo. Elas falharam no processo, elas eram meras amigas e simpatizantes. Irmão, sabe o que isso quer dizer? Isso quer dizer que nós estamos aqui, e eu ouso dizer algo nessa noite. Jesus está dizendo de 10 virgens, 5 delas eram prudentes e na verdade eram sua noiva, e 5 eram meros simpatizantes de Jesus, meros amiguinhos de Jesus. Sabe por quê? A característica que Jesus coloca nesse texto é que a sua noiva tem azeite guardado. E eu tenho uma notícia não muito boa para você, mas eu vou aplicar aquilo que Jesus disse. Se ele disse que de 10 virgens, 5 não eram sua noiva, eu ouso dizer que metade desse auditório que está aqui não tem uma vida com Deus, e está virando um simpatizante de Jesus, e não uma noiva de Cristo. Eu ouso dizer que metade das pessoas que me assistem nesse momento, ouvem as minhas palavras, estão aqui e estão fazendo uma mera receptiva para Jesus, dizendo: ei, eu fui no culto, ei, eu sou um amiguinho de Jesus, ei, eu vim no culto, eu participei de uma liturgia. Mas a verdade é que você conhece Jesus, mas Jesus não te conhece, porque a característica de Jesus para conhecer alguém é o azeite que está guardado no lado de dentro. Elas estavam esperando Jesus com uma lamparina, e o que era curioso dessa candeia ou lamparina é que ela tinha uma espécie de alçapão secreto na sua extremidade superior, aonde alguém colocava um pote de azeite para poder manter aquele fogo. O que Jesus está dizendo é que a sua noiva guarda azeite no lugar secreto, guarda azeite no lugar de dentro, para que a chama não se apague. Nós precisamos passar por um processo de refinação
para deixarmos de ser simpatizantes do Evangelho e sermos cristãos cheios do Espírito Santo. Deixarmos de ser meros religiosos que cumprem uma tabela com Deus e sermos crentes cheios do poder de Deus, cheios das disciplinas espirituais, que vivem a oração, vivem a leitura bíblica, vivem em jejum, porque esperam o noivo. Entendendo isso, quero começar a aplicar esse texto com você. Eu hoje não vou reler o texto, mas reexplicando, eu vou aplicar com você. Primeiro ponto que eu quero tratar é: uma virgem sem óleo é uma infiel desconhecida. Essas virgens estão esperando Jesus. Elas estão no meio da igreja, estão no meio de várias pessoas que são noivas de Jesus, mas elas não guardaram azeite, não guardaram óleo no lugar secreto. E sabe o que acontece? No final da parábola, elas vêm e falam: Jesus, Senhor, Senhor, abre a porta. E Jesus fala: olha, a verdade é, eu não sei quem é você. Irmãos, isso daqui tem que nos tocar, sabe por quê? É tão fácil a sua vida com Deus deixar de ser uma prioridade, não é? É tão fácil o lugar secreto virar algo tão fantasioso, que eu e você cantamos e estamos como essa noiva. Essas amigas, na verdade, elas têm uma lamparina que é uma confissão pública: olha, eu conheço Jesus, mas a lamparina não tem óleo no lugar secreto. Tem pessoas que estão aqui apontando um cristianismo, dizendo: ei, eu estou aqui, eu sou de Jesus, mas vai para o lugar secreto e não tem nada lá dentro. Jesus diz que essa pessoa Ele não conhece. Jesus ainda está procurando pessoas que sabe o que elas fazem? Vai dar amanhã, no domingo, e sabe o que a pessoa vai fazer? A primeira coisa que ela vai fazer, ela vai sentar na sua mesa, ela vai abrir a palavra de Deus, e Deus vai falar com ela. Irmãos, deixa eu te dizer algo. Em que momento que a Bíblia virou para mim e para você algo que nós meramente abrimos num culto durante a semana? Num culto no fim de semana, e durante a semana nós negligenciamos isso. Deus ainda está procurando pessoas que amam a sua palavra, pessoas que falam assim: o que a palavra de Deus tem para dizer para mim hoje? O que a palavra de Deus quer dizer para mim hoje? Deus está procurando pessoas que amam mais o seu lugar de oração do que as suas metas pessoais. Irmãos, por quê? Por que nós achamos tão legal parecer ser santo, sem ter uma busca com Deus do lado de dentro? Existe um azeite. Esse azeite é um símbolo do Espírito Santo em toda a palavra de Deus, que eu e você acessamos pelas disciplinas espirituais. Irmãos, Deus está procurando gente que vai começar a jejuar. Deus está procurando pessoas que vão falar assim: Senhor, deixa eu parar tudo, eu vou desmarcar esse compromisso aqui para poder falar contigo. Senhor, eu vou desmarcar isso daqui que eu digo que é importante, mas não é. Sabe por quê? Eu não estou priorizando a minha vida com Deus. Como é que você pode voltar a priorizar a sua vida com Deus? Sabe por quê, irmão? É tão triste que nós somos uma geração que temos tantas informações na palma da mão, não é? Mas as informações, elas não salvam ninguém. É o relacionamento com Deus que é a característica da noiva de Jesus. Chega de ter relacionamento com tudo. Responde todo mundo no WhatsApp, posta 1 milhão de stories, mas sabe como é que está a vida com Deus? Está capenga, está morta. Mas existe um renovo de lugar secreto aqui nessa noite. Eu oro para que o Espírito Santo comece a te incomodar, falando assim: ei, você caiu do seu primeiro amor, falta você admitir. Você entrou em um ativismo comigo, mas é difícil de engolir. Você virou uma simpatizante do Evangelho. Irmão, tem muita gente que é fã de Jesus. Olha, eu gosto de Jesus, eu gosto da igreja, mas quando o assunto é joelho no chão, somos nanicos na fé.
pegamos tudo que tem para poder fazer. Parece qualquer jogo de futebol. Eu e você estamos lá, vamos ver. Aí depois viramos e falamos: Deus, eu não entendo, por que todo mundo amadurece, vai para frente na fé e eu não? Deixa eu te falar, eu tenho percebido que vez ou outra, aquilo que nós vivemos no âmbito de pecado, aquilo que você cai em pecado, sabe por que você cai? É porque primeiro você caiu do lugar secreto. Você caiu em pecado porque primeiro você deixou sua vasilha de óleo acabar. E aí viemos no culto, postamos um stories, marcando o pastor. Irmãos, não estou dizendo que isso é problema de maneira nenhuma, mas o que eu estou dizendo é: será que eu estou doido? Porque a gente sai do culto, eu te desafio, achar uma mesa depois desse culto, que as pessoas estão compartilhando experiências que tiveram com Deus. Eu te desafio a achar essa mesa. Eu te desafio a achar essa mesa onde as pessoas não vão estar citando nomes dos outros, mas vão estar citando a palavra de Deus. Eu desafio você a achar essa mesa, porque a boca fala do que o coração está cheio. Estamos emocionados, procurando um avivamento místico, aonde alguém vai pôr a mão na nossa cabeça e vamos ter uma descarga de cristianidade. Só tem um segredo para ser crente: é joelho no chão, é jejum, é oração, é ser fervoroso no espírito, é falar: Deus, o Senhor é a minha prioridade. Eu não tenho falta de tempo, eu tenho falta de prioridade. Eu vou voltar a adorar, eu vou voltar a entrar naquele banho, colocar os louvores, te entronizar, dizer que o Senhor é o centro da minha vida. Mas se uma virgem sem óleo é uma infiel desconhecida, tem muita gente aqui que é conhecida por Jesus, porque tem relacionamento com Ele. E aqueles que têm relacionamento com Ele, Ele diz: Pai, eu oro para que nenhum dos meus se perca, eles me pertencem. Mas eu quero trazer um segundo ponto, que é que uma virgem insensata não tem expectativas na volta do noivo, e por isso não se prepara. A palavra de Deus diz que 5 eram prudentes e 5 eram insensatas. Essa prudência ou sabedoria, ela é destacada aqui nessa parábola como algo em que essas virgens, elas conseguiam discernir os tempos. Elas percebiam que o noivo voltaria. Então a prudente tinha uma sabedoria, porque ela falava: olha, eu não estou aqui esperando nada à toa, não. O noivo vai voltar, Jesus vai voltar. Isso significa que eu tenho expectativa sobre a volta dele. E se eu tenho expectativa sobre a volta dele, eu me preparo para a volta dele. Mas as outras não sabiam discernir os tempos. Achavam que estavam lá e naquela condição espiritual não aconteceria nada com elas. Estariam tranquilas. O noivo voltaria e não notaria o estado espiritual delas. A verdade é que elas não desejavam a volta do noivo, não tinham expectativas nisso, senão elas teriam se preparado. Não levar azeite no cortejo de um casamento naqueles tempos era um tiro no pé, porque os cortejos demoravam mais de 10 horas e o azeite era o único ingrediente que poderia manter aquela missão com uma certeza que seria cumprida, uma vez que não se sabe a hora que o noivo vem. Quando alguém ficava com a sua lâmpada apagada e o noivo chegava num casamento judaico, essa pessoa passava por uma grande humilhação pública, porque todos estão preparados, menos ela. Ela não está de acordo com aquilo que ela está dizendo que está. Ela está num lugar que ela diz esperar a volta do noivo, mas está lá apagada. Irmãos, imagine, é a mesma coisa de dizer sobre um jogador de futebol, por exemplo, que ele vai jogar a final e ele fala assim: olha, eu vou jogar a final. Aí ele vai lá, vai para o estádio, vai para o campo. Na hora que o jogo está para começar, ele esqueceu a chuteira. Esse cara, ele realmente estava a fim de jogar a final? Não.
Para alguém esquecer a chuteira num jogo de futebol, tem que ser um mané, um imbecil. Por quê? Porque essa pessoa, ela não tinha expectativas naquele jogo, ela não estava esperando, ela não estava com vontade, ela foi despreparada. É a mesma coisa de dizer: olha, imagine que agora você recebe uma viagem de graça para onde você quiser, irmão. Para Israel, para onde você quiser, qualquer lugar do mundo. E essa viagem vai ser no final do ano. Sabe o que você ia fazer? Você ia virar um chato, que toda hora que eu fosse conversar com você, você ia falar: nossa, eu estou morrendo de vontade de ir para essa viagem, vai ser muito bom, não sei o que. Eu estou assim porque daqui a 27 dias eu vou casar, eu tenho uma viagem aí muito boa, entendeu? Então eu sei como é que é. Então a gente tem expectativa, né? Mas, irmão, o ponto é, quando nós temos expectativas para algo, nós nos preparamos para esse algo. Certamente você não iria se esquecer de trazer a sua mala para uma viagem internacional para onde você quisesse. Sabe por quê? Você tem expectativas naquilo. E a realidade, irmãos, é que nós como cristãos, nós temos um problema. Sabe qual que é o nosso problema? É que o crente hoje, ele tem todo tipo de expectativa. Ele tem expectativa no dia do seu casamento, ele tem expectativa na sua vida profissional, ele tem expectativa na sua faculdade, ele tem expectativa no seu ministério, só não tem expectativa na volta de Jesus. E é por isso que nós chegamos no estado em que nós como cristãos estamos preparados para tudo. Preparados para casar, preparados para estudar, preparados para um ministério, preparados para tudo. Só não estamos preparados para a volta de Jesus. Aquilo que nós temos expectativa, isso nos move ao preparo. E não adianta, irmão, a gente vir no culto e cantar Maranata, a hora vem, se durante a semana o lugar secreto está sem óleo. Não adianta vir dizer: olha, eu quero a volta de Jesus, mas a sua vida não condiz com isso. Existe um padrão que se repete na Bíblia, de que a volta de Jesus, ela é o maior incentivo à mudança espiritual hoje. E muitos cristãos estão vivendo, na minha opinião, com meio evangelho. Eu sou uma pessoa, se você não me conhece, eu sou completamente apaixonado sobre a volta de Jesus. É meu assunto favorito, eu amo falar sobre isso. Eu sou apaixonado, alucinado nisso. E sabe como é que as pessoas têm vivido a vida cristã? É mais ou menos assim. Um dia eu vim na igreja, vim à frente, me converti, batizei, entendi que Jesus morreu por mim, ressuscitou, e agora está comigo a bola. Só que as pessoas não entendem, não tem isso na mente, uma expectativa de que aquilo que Jesus disse em Atos capítulo 1, que o mesmo Senhor que subiu aos céus, da mesma maneira descerá. E a volta de Jesus é a perseverança do crente, é a expectativa do cristão. E se nós olharmos a Bíblia, isso fica muito claro. Em Mateus capítulo 24, versículo 42, Jesus diz: portanto, vigiem, porque vocês não sabem o dia em que virá o seu Senhor. Estejam preparados, porque o Filho do Homem virá na hora que você menos espera. Ei, deixa eu te falar, para de ter só expectativa no que os outros vão falar de você. Para de ter só expectativas no Pix que vai cair na sua conta. Se você tiver expectativas na vinda de Jesus, existe vigilância espiritual para você. Você vai orar como nunca, você vai dobrar os seus joelhos, você vai orar de uma maneira fervorosa. A vinda de Jesus é o combustível para a oração. Em 1 de João capítulo 3, versículo 2, a palavra diz: amados, vocês são filhos de Deus, e ainda não manifestou a vocês o que haveremos de ser, mas sabemos que quando se manifestar o Senhor, seremos semelhantes a Ele, pois o veremos como Ele é. E todo o que nele tem esta esperança purifica a si mesmo, assim como Ele é puro. Irmãos, você que está aqui está em pecado,
sua consciência está destruída, você não consegue sair de um mesmo erro, de um mesmo vício. Sabe qual que é o combustível que a palavra de Deus está dizendo? Um dia o Senhor Jesus vai descer, e nós seremos completamente santos como Ele é santo. E se temos essa expectativa, nós nos tornamos mais santos hoje, mais santos amanhã, mais santos na segunda, mais santos na terça, mais santos na quarta. A volta de Jesus é o combustível para a santidade. A palavra de Deus também diz, em Apocalipse capítulo 2, a igreja de Esmirna: seja fiel até a morte, e eu lhe darei a coroa da vida. Você que está aqui nessa noite, você está a fim de tirar a sua vida, você está dizendo: olha, eu não sei se tem mais esperança para mim. Jesus te deu essa vida. E sabe como é que nós conseguimos passar pelas dores da vida? Tendo uma expectativa. O rei que desceu aqui e vestiu na sua cabeça uma coroa de espinhos, Deus o fez Senhor, e Ele tem uma coroa de ouro em sua cabeça. E ao que vencer, Ele dará uma coroa. Para cada luta sua que você está passando hoje, existe uma coroa celestial, existe uma recompensa. A volta de Jesus é a nossa expectativa. A palavra de Deus, ela continua em Apocalipse 2, dizendo à igreja de Éfeso: ao vencedor darei o direito de comer da árvore da vida que está no paraíso de Deus. Essa igreja tinha perdido o primeiro amor, e o senso de que um dia ela se relacionaria com Deus face a face no paraíso, faria essa igreja se arrepender e voltar ao primeiro amor hoje. Ei, irmão, vai ter um dia que nós vamos nos relacionar em um amor infinito com Deus, e nós nunca experimentamos isso. Eu não sei o que é isso, mas um dia eu vou provar disso. E sabe o que isso faz comigo? Esse Deus, eu não posso conhecê-lo face a face hoje, mas hoje eu posso imergir em seu amor, e esse amor me envolve. Eu preciso voltar a esse amor, porque se um crente não tem relacionamento com Deus aqui na terra, o que ele quer fazer no céu? O céu vai ser relacionamento com Deus, e se não temos relacionamento com Deus aqui, o que nós queremos no céu? Irmãos, é por isso que eu amo tanto o fato de que, eu vou ser bem rasgado com você, irmão, em dias bons é a vinda de Cristo que me mantém puro. Em dias maus é a vinda de Cristo que faz com que eu fique de pé. Sabe por quê? Eu não estou abandonado aqui não. Vai ter um dia que tudo o que eu fiz será recompensado, e eu estarei para sempre com o Senhor. Ali eu encontro o ânimo que eu preciso quando eu estou desanimado. Ali eu encontro a paz que eu preciso quando eu estou abatido. É o fato de que esse mundo é passageiro e eu não posso confiar nele, mas o Senhor fará novos céus e nova terra, aonde habita a justiça. Mas o nosso terceiro ponto é que o grande perigo é a distração por desinteresse. Todas essas virgens, elas ficam tomadas de sono. Essa palavra, se traduzirmos ela ao pé da letra, significa aquele estado inicial de sono, que alguém começa a pescar. Esses dias eu estava no culto fé, irmão, foi muito legal. Aí meu pai estava pregando sobre aquele texto de Pedro dormindo no Monte da Transfiguração, irmão. Eu olhei para o meu lado, tinha um irmão que estava assim, ó. Falei: meu Deus, cara, que coisa maravilhosa. É um negócio que só o Espírito Santo faz para alegrar seu dia. Você fala: meu Deus, que coisa linda. É esse estágio inicial de sono. Olha que coisa mais maravilhosa. Mas aí o texto diz que elas adormeceram, ou seja, é um estado em que elas são vencidas pelo sono, e todas as 10 dormem. E o texto, ele é pontual em mostrar que todas passaram pelo sono espiritual. Não tinha super crente da fé, não tinha ninguém que estava isento à frieza.
Não tinha um pastor específico que estava isento à frieza, não. Todos estavam com a possibilidade do sono. Mas a realidade é que, embora 5 estivessem no sono, e as outras 5 também, as 5 que estavam passando pelo sono e eram prudentes, elas, embora passassem por um sono, uma frieza espiritual, elas não deixaram de ter azeite guardado no lugar secreto. A fase espiritual não era boa, mas elas não abandonaram o relacionamento com o Senhor. Elas estavam frias espiritualmente, elas não estavam a fim de buscar, mas elas não deixaram de buscar por isso. Irmãos, deixa eu te dizer, esse é o nosso maior perigo. Não tem ninguém aqui, desde mim até as pessoas que estão do outro lado da rua, que estão isentos à frieza espiritual, a achar as coisas de Deus desinteressantes, dormir para as coisas de Deus e dizer: Deus, olha, eu estou numa fase que eu não estou muito assim, afim, sabe? Não estou sentindo muito. E a gente gosta de sentir, não é? Eu estou sentindo, eu vou buscar. Eu estou vendo, eu vou buscar. Eu estou aqui, estou percebendo, tá aquecendo o meu corpo. Mas ninguém está isento de uma fase que você não está sentindo nada, você não está ouvindo nada, mas você sabe o que você tem que fazer: dobrar o seu joelho, ler a sua Bíblia, orar, buscar e clamar. O sono vem para todos, mas a verdadeira noiva mantém buscando mesmo no sono espiritual. Ela não abandona o Senhor só porque não está sentindo. Ela não abandona o relacionamento com o Senhor só porque não está vendo. Não! Aquilo que ela crê é mais poderoso do que aquilo que ela sente. E sabe, esse é o grande problema. É a distração. Elas se desinteressaram na volta do noivo. Irmãos, sabe, a distração, eu vou separar ela aqui em 2 aspectos. Primeiro deles, o pecado. O pecado é uma baita distração para mim e para você, porque nós provamos do pecado, e aí depois vamos buscar a Deus, e parece que aquilo que era tão doce, que era Deus, era como um leite condensado, agora está mais amargo. Está parecendo um biscoito que você come, que ele não está muito recheado. Nós começamos a perder o paladar espiritual, porque o pecado nos distrai. Uma vida em que nós estamos transgredindo aquilo que Deus mandou, isso nos faz perder aquilo que é o nosso maior interesse, deveria ser o nosso maior interesse, que é um relacionamento com o Senhor. Mas além disso, sabe o que eu tenho percebido? O diabo não precisa te fazer pecar. O diabo só precisa te distrair com algo que não é pecado. O diabo, ele não precisa jogar você num pecado terrível de uma vez, não. Ele pode só te deixar com sono nas coisas de Deus, só adormecido, falando: olha, Deus é bacana, eu estou aqui, Ele está ali, nós estamos juntos. Esses dias, eu fui atender um rapaz e ele tinha caído numa série de pecados sexuais. Foi algo muito grave, foi algo muito sério, e eu fiz uma pergunta para ele que eu estou levando essa resposta para o resto da minha vida, e eu quero que você grave isso. Eu perguntei para ele, eu falei: cara, você já foi um cristão tão cheio do Espírito Santo, como é que isso aconteceu? Ele, com lágrimas nos olhos, virou para mim e falou assim: pastor, eu acabei de pensar nisso e você não vai acreditar como é que tudo começou. Eu me lembro que eu tinha tanto relacionamento com Deus, eu amava tanto a Deus, mas teve um dia que eu estava mexendo no meu celular e eu simplesmente vi um jogo na App Store que eu gostei muito e baixei. Comecei a jogar ele bastante. Isso começou a minar o meu tempo devocional. Passados alguns 2 dias, eu senti uma voz que vinha de dentro, quase como um pensamento forte, que dizia assim: desinstala esse jogo, ele não é pecado, mas isso está te desinteressando e te distraindo do relacionamento comigo. Ele virou e pensou e falou: olha, isso deve ser coisa da minha cabeça, eu estou muito religioso, eu estou muito fanático, eu estou muito lunático, eu estou muito extremista. E ele não obedeceu essa voz. Ele me disse que a partir daí ele foi despriorizando o seu tempo com Deus,
despriorizando, até um ponto que ele não tinha mais relacionamento com Deus. A partir disso ele perdeu o temor, e o pecado foi só uma consequência natural. Irmãos, sabe, o diabo não precisa te fazer pecar, é só ele te distrair com um namoro que acabou de aparecer, e isso rouba o seu tempo com Deus. O diabo não precisa que você vá ali e vá num lugar onde eles têm uma outra religião. Não. O diabo só precisa que você pegue o seu celular e passe o dia inteiro no seu celular, enchendo a cara de um monte de vídeo, e aí depois, chegando no final do dia, na hora de dormir, falando: Deus, tu sabes, e dorme. O diabo só precisa disso. O diabo não precisa que você vá ali e vá numa casa de prostituição. Não, o diabo não precisa disso. O diabo só precisa que você perca o seu interesse em Deus. E são tantas coisas pequenas, não é? Que roubam o nosso interesse em Deus. Eu estava esses dias lendo uma matéria, e a matéria falava sobre os animais que mais matam no mundo. E todo mundo acha que o animal que mais mata no mundo seria um leão, um rinoceronte, um elefante, um tubarão. Mas sabe qual que é o animal que mais mata no mundo? É o mosquito. Porque ele é pequeno, você nem sente. Ele vem, ele te distrai, você não está conseguindo ver ele, e ele te mata. Irmão, tem um monte de gente aqui que está com vários mosquitos espirituais, está distraído o tempo inteiro, está morrendo espiritualmente. Quais são os seus mosquitos? O que está te distraindo e você não consegue ter interesse em Deus? Você não consegue, vamos ser sinceros, você não consegue se interessar em Deus. Você acha chato, monótono, você não quer buscar. Mas é nesse momento de tanta distração que ouve-se o grito da meia-noite. Esse grito é um grito que ecoa enquanto elas estão dormindo profundamente, anunciando que o noivo está chegando. Irmãos, preste muita atenção. Vai ter um dia, muito em breve, que nós ouviremos um grito estridente no céu. Sabe que grito que é esse? Paulo diz em 1 Tessalonicenses capítulo 5, que ressoado o grito do arcanjo, com a trombeta de Deus, o Senhor Jesus descerá dos céus, e os mortos em Cristo ressuscitarão, e nós, os vivos, seremos arrebatados nas nuvens dos céus, para o encontro com o Senhor, aonde estaremos para todo sempre. O grito está para ecoar. Ouça a voz do Espírito Santo hoje, senão você vai ter que ouvir a voz do arcanjo ressoando e você ficando. Mas eu quero ir com você para o nosso quarto e último ponto aqui, eu vou encerrar, que é que o óleo do secreto não pode ser terceirizado. Essas virgens que não tinham óleo, não tinham disciplinas espirituais, não buscavam a Deus, na hora que ouvem o grito da meia-noite, elas viram para as que tinham óleo e falam: olha, você me empresta o seu óleo? Deixa eu me abastecer com o que você tem, deixa eu receber de você o que você tem. E elas dizem: olha, se eu emprestar para você, eu não vou ter nada para mim, vai comprar o seu óleo. E tipicamente isso era normal. Quando tinha-se um cortejo de casamento judaico, perto ali da casa da noiva ficavam geralmente várias feirinhas, aonde muitos comerciantes vendiam azeite, vendiam óleo. Mas é nesse momento que elas saem para comprar o óleo que o noivo chega, e elas ficam de fora. Irmãos, a verdade é que você não precisa de mim para ser cheio do óleo. Você não precisa de nenhum pastor que está aqui. Você não precisa de mim. Você não precisa de um pregador do YouTube. Você não precisa de um corte de pregação no Instagram. Você não precisa de nada disso. Isso é bom, sim,
mas você tem a palavra de Deus inteira na palma das suas mãos. Você tem o véu rasgado por Cristo Jesus no seu quarto. Você tem o Espírito Santo dentro de você. E eu não posso dizer que eu posso emprestar óleo para ninguém. E o problema é que nós temos uma geração de cristãos que estão criando atalhos para ser crente, dizendo: olha, faz uma oração aqui, olha, faz isso daqui, e aí eu vou ter uma transformação mística. O que eu preciso para ser crente, sabe o quê? E me entenda muito bem, como pastor do Legacy, eu estou cheio de expectativa, irmão. Está chegando o Legacy Conf daqui a pouco, meu irmão. Se prepara que eu estou organizando o negócio, está ficando assim, absurdo. Mas, irmão, você não precisa do Legacy Conf para viver um avivamento. Você precisa ir para o seu quarto e dobrar o seu joelho, porque o Pai procura os adoradores em espírito e em verdade. Eu prefiro dizer: olha, decepciona comigo logo, porque eu não vou resolver seus problemas espirituais. Mas, irmão, se a gente parar de terceirizar, falando: ei, já sei o que eu preciso. Passa o dia inteiro da semana longe de Deus, frio. Aí chega no final de semana, eu vou no culto, aí eu vou receber. E vive esse ciclo toda vez. Sai do culto no final de semana, aí durante a semana faz tudo de errado, aí fica frio, aí quer um abastecimento no domingo de novo. Não, irmão, é muito bom, eu estou pegando a palavra aqui e tudo mais, mas não pode ser só isso. Eu pegar a palavra, mastigar, colocar na sua boca e você engolir. Não, Deus quer falar com você, sem precisar de mim, sem terceiros. Já tem um mediador entre você e Deus, e é Jesus Cristo, o homem. Por que nós estamos terceirizando, falando: Moisés, sobe no meu lugar, vai lá e acessa a Deus? Não, Deus está no seu trabalho. Quando você começa a orar em línguas no seu espírito, Deus está naquele ônibus. Quando você pega a música e coloca nos seus ouvidos e começa a ouvir os louvores a Deus, Deus está ali. Quando você está lavando louça e você começa a orar falando: Deus, me ajuda no meu dia, Deus está ali. Deus está no seu quarto. Quando você apresenta os seus projetos a Deus, Deus está aqui. Basta pararmos de terceirizar. Quantos recebem essa palavra em nome de Jesus?